Ora bom, agora num registro mais formal, eu queria começar, boa noite a todos e cumprimentar muito em particular o Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, também imenso prazer tê-lo aqui, o Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade do Minho, também muito nos honra com a sua presença, o Sr. Professor Rui Vieira de Castro, e um cumprimento particularmente caloroso com o Professor Encarnação, para todos os efeitos, é pai desta criança. É uma das razões para... Bem, um pai é certamente dizer um pai ou mãe não seria apropriado. É uma das razões para estarmos aqui hoje a celebrar estes 25 anos. E naturalmente queria cumprimentar todos os senhores e senhores membros dos órgãos sociais do CCG, que aqui hoje estão presentes, as senhoras e os senhores convidados, as caras e os caros colaboradores, enfim, e as senhoras, meus senhores. Estamos aqui para celebrar 25 anos da vida do CCG. 25 anos dedicados à investigação e desenvolvimento tecnológico, na transferência de conhecimento entre as universidades, muito em particular esta nossa universidade, a Universidade do Minho, e as organizações, as empresas, enfim, em geral a economia, como se usa chamar, procurando sempre constituir-se como um agente, o CCG, como um agente incontornável no processo da construção desta nova sociedade, da informação, do conhecimento e inovação tecnológica, isto quer num contexto regional, antes de mais, mas também naturalmente num contexto nacional e cada vez mais num contexto internacional. Portanto, trata-se fundamentalmente da celebração de uma história, que foi uma palavra já muito utilizada aqui hoje. É a celebração de facto de uma história. A história, cada história, tem sempre diversas versões, dependentes das perspectivas e das memórias de quem a descreve e de quem a ouve. A história do CCG, ainda que enfim, curta, mas que nos parece imensamente rica, herda a complexidade, o dinamismo e a agitação da sua própria vida e da vida dos que participaram e participam na sua construção. Apesar de conscientes destas dificuldades e dos riscos que lhes estão associados, nesta e qualquer outra existência, não quisemos deixar de marcar este tempo, estes 25 anos de existência. Agora já na forma impressa, até ontem ainda só na forma digital, foi-me possível socorrer ao livro que há pouco foi apresentado e oferecido, será oferecido a todos, simbolicamente oferecido aos nossos convidados de honra, sobre a memória e o passado do CCG, e aí encontrei, e fui recordado os nomes, enfim, devo confessar que me lembrava de quase todos, os nomes dos protagonistas, dos projetos e dos acontecimentos, daquilo que são, e vou passar a descrever, os 4 grandes períodos da vida do CCG na nossa interpretação. Uma nota, um parênteses aqui, é sempre difícil enumerar protagonistas, não é? Porque, inemeradamente, quando procuramos e os designamos pelos mais importantes, porque é inevitável o erro e a injustiça do esquecimento algum. Mas igualmente injusto seria não tentar fazê-lo e, portanto, que me desculpem aqueles que forem esquecidos nesta enumeração. Bom, destes 4 períodos, o primeiro período eu vou tentar, eu sei que estamos bastante atrasados, vou tentar ser rápido, agora que vão ter o livro vão poder ver cuidadosamente toda essa informação, mas não posso deixar de tentar caracterizar globalmente esses períodos. O primeiro período foi, que nós designamos da fundação e afirmação no domínio da computação gráfica. É um período iniciado em 93 e que vai até sensivelmente 1999, aqueles primeiros 6, 7 anos. A 3 de novembro de 93 foi constituída formalmente a associação, uma associação privada sem fins lucrativos, chamada CCG/ZGDV, que eu nem me vou aventurar a pronunciar o nome em alemão, o professor Encarnação depois poderá, com grande fluência, fazê-lo certamente, que por causa do ZGDV tratamos sempre só por Centro de Computação Gráfica, ponto final, e fica assim, fica muito bem. Com sede e instalação em Coimbra, nessa altura, tendo como membros fundadores a Universidade de Coimbra e o ZGDV. Tinham claramente um foco na investigação e desenvolvimento tecnológico, na área de computação gráfica e suas aplicações, portanto, tinham um domínio de investigação razoavelmente estreito, mas numa área de grande projeção já nessa altura. E envolveu, nessa sua fase inicial, empresas muito importantes, enfim, todas as empresas são importantes, mas as empresas de alguma dimensão, estamos a falar da EDP, da Caixa Geral de Depósitos, da CP, dos Comércios de Portugal, da Software AG, foram sócios fundadores do CCG. E temos alguns projetos marcantes, enfim, uma lista imensa, mas alguns são muito curiosos, eu já nem lembro, isso já não lembrava, que é o primeiro website da Expo 98, lançado em 1994, foi feito para esta casa. No 94, não sei se tem, estamos a falar em websites,
A Expo ainda não tinha domínio registado, não tinha domínio sequer, e foi aqui feito esse website. O primeiro website do meio de comunicação social português, que foi o Jornal de Notícias em 1995, também foi feito por esta casa. O primeiro website da CP, dos comboios, também foi feito por esta casa, em 96. O cenário virtual da Expo, e alguns projetos emblemáticos que os mais velhos se lembrarão, como o projeto de Santa Clara a Velha Virtual, o Tele em Vivo, o Macau Virtual, em 99, portanto, tudo isto até 99 foram projetos marcantes e estruturantes da atividade desta casa. Naturalmente que os protagonistas destes momentos foi, inquestionavelmente, o professor José Luís Encarnação, que enfim, já na altura em Darmstadt, e com alguma parceria, enfim, com alguma ligação com o professor José Carlos Teixeira, que infelizmente hoje não pode estar aqui, por problemas de saúde, tanto quanto sei, trabalharam e tiveram a capacidade de criar, então, nesse dia 3 de novembro de 93, esta nossa casa. Eram pessoas também relevantes, não diria operacionais, mas estavam envolvidos nesses primeiros momentos. O professor Adérito Marcos, que também foi uma pessoa muito marcante nesta casa, o engenheiro Jürgen Bund, que é o primeiro funcionário, ele não está aqui, está lá em cima, que é o funcionário número 1, e o engenheiro Luís de Almeida, que é o funcionário mais antigo, que ainda está aqui, também provavelmente na sala lá de cima. Foram protagonistas, gente muito importante, enfim, no germinar desta semente, desta ideia do professor José Luís Encarnação. O segundo período vai depois desse período inicial, naturalmente, e decorre essencialmente de 99 a 2008, que nós rotulamos de refundação, ou seja, a casa foi fundada novamente. Houve eu vou entrar em detalhes, e são as boas conversas para jantar, mas houve a desvinculação do membro constituinte, a Universidade de Coimbra, da associação, desvinculou-se, houve a vinculação, portanto, tornou-se associada à Universidade do Minho, houve a refundação estatutária e societária do CCG, portanto, novos estatutos, novos corpos sociais, enfim, houve uma refundação completa. Agora, naturalmente, associado à Universidade do Minho e à Universidade de Coimbra, com sede em Guimarães, tendo sido mantido ainda nessa altura uma delegação em Coimbra, junto ao Instituto Politécnico de Coimbra, que entretanto, depois no jantar eu posso contar a história toda, se quiser. E houve uma coisa também muito importante, foi a integração na rede internacional e Ini Graphics Network, que nos deu uma dimensão internacional. Era uma fundação, não era a Professor Encarnação, era a Fundação Ini Graphics Network, uma fundação que tinha casas desta natureza, como vocês dizer, um pouco espalhadas por todo o mundo, na Coreia, enfim, por todo, muito lado, e que nos dava uma rede muito interessante que nós exploramos enquanto existiu. Exploramos, no sentido, aproveitamos e utilizamos. Neste período também, de 99 a 2008, também foi o período de afirmação do CCG como uma entidade de interface da Universidade do Minho para as TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação Eletrónica. Portanto, mantivemos o nome de computação gráfica, mas alargamos claramente o espectro de atuação, como hoje já tiveram mais que a oportunidade de se aperceber que enfim, vai muito para além da computação gráfica. Foi também nesse período criada a primeira spin-off, a Meticube, por Jürgen Bund, que deixou de ser funcionário do CCG, nessa mesma data, e projetos, sim, enfim, marcantes, o Tele em Vivo, que ganhou um ICT Grand Prize em 2001, um prémio europeu, o ArcheoGuide ganhou um prémio Laval Virtual em 2002, o Amulet ganhou o prémio Descartes do Instituto de Informática, Displax, enfim, que foi uma empresa que teve grande sucesso com essa tecnologia aqui desenvolvida, o Proceia e muitos outros foram projetos marcantes dessa fase. Os protagonistas desta fase do filme, deste capítulo, continuou naturalmente a ser, como ainda é hoje, o professor José Luís Encarnação, mas houve, que eu saiba, por mero acaso, houve um cruzamento com uma outra alma gêmea no desassossego, tal qual a do professor Encarnação, que era o professor Altamiro Barbosa Machado. Encontraram-se, só não utilizo a expressão amor à primeira vista, que pode ser mal interpretada, mas houve um entendimento, uma sintonia completa, e com o trabalho conjunto do professor Encarnação e do professor Altamiro, coadjuvado ainda nessa altura também do professor Adérito Marcos, foi possível arquitetar esta refundação, esta passagem do CCG para aqui. Teve também grande responsabilidade nesse tempo o professor António Guimarães Rodrigues, foi de alguma forma o arquiteto institucional que arranjou o enquadramento, ainda não era reitor,
ainda não era reitor na altura, julgo que era presidente de escola nessa altura, e o professor João Monteiro também foi uma pessoa muito relevante, enfim, nesse período de arrastar o CCG de Coimbra para aqui e instalá-lo, instalado primeiro provisoriamente numa rua que curiosamente apareceu aqui num dos vídeos, daquela dos bombeiros, numa cave que aí havia, depois nos pavilhões verdes, quem for da universidade sabe o que são os pavilhões verdes, e depois neste edifício sede, para o qual foi relevante, muito importante, e está ali todo o trabalho de preparação de candidatura do dossiê do professor João Monteiro, atualmente presidente da Escola de Engenharia. Depois, a terceira fase começa em 2009, basicamente marcada com a inauguração deste edifício, e vai até 2012, sensivelmente. Chamamos de inauguração de edifício sede e introdução de novas áreas de investigação. Pronto, o edifício sede deu, claro, outra estrutura, outro suporte, outra capacidade de crescimento, um contexto de trabalho a toda a equipe, e, portanto, foi muito importante. Permitiu focarmos mais na atividade, houve a estruturação dos 4 domínios de investigação que já foram detalhadamente descritos e ricamente descritos. Houve a desvinculação da rede Inigraphics Network, não porque nos tivéssemos zangado, mas porque a rede acaba por se desmembrar, mas eu diria a parte boa, as pessoas boas, a gente boa, juntou-se numa nova organização que é atualmente a Graphics Media Net, que temos hoje aqui o seu presidente, Pousada, e portanto substituímos, digamos, a velha pela nova rede. Também é uma história engraçada de ser contada, porque também tem bastantes peripécias muito interessantes. Projetos estruturantes, nessa altura andava-se Portugal muito com os digitais, portanto, o Braga Digital, o Museu do Coa, por exemplo, foi um projeto importante, o Pelis Aqua, o Kue Anzi, em chinês, também, a minha pronúncia chinesa vai de mal a pior, também, enfim, de interpretação da língua dos caracteres chineses, foram projetos importantes, e por esta altura foi pessoa importante, para além de todos os outros que se mantinham, o engenheiro Eduardo Pinto, enquanto diretor executivo, e teve um papel muito importante nestas parcerias internacionais e na passagem do Inigraphics Network para o Graphics Media Net. Foi uma pessoa importante nessa altura da vida desta casa. Finalmente, o quarto e último período, que vai de 2013, sensivelmente, até hoje, até 2018, é que nós chamamos, como convém a uma casa que faz 25 anos, um período de consolidação e expansão. Parece bem, consolidação e expansão. E é, de facto, o que a gente está a viver. Bom, houve a extinção nesse período, a extinção da delegação de Coimbra, a transferência total da equipa, houve 2 pessoas que não vieram, a transferência da equipa, portanto não andamos aqui a despedir ninguém, as pessoas perceberam que o projeto é interessante e muitas mudaram-se aqui para Guimarães. Está a ver, se o Presidente da Câmara, boas notícias, não é? Muito importante também houve a integração da Feist. O Sr. Feist está ali, já esteve aqui hoje a fazer de Oscar, não é? Entregar, e o vencedor é, the winner is. Houve a integração da Feist como um sócio fundador, um sócio âncora, que tem sido muitíssimo importante para a vida do CCG, portanto, a sua entrada como associado constituinte. Houve a desvinculação do ZGDV, enfim, porque sim, o que foi muito bom, porque resolve o problema de não saber pronunciar o ZGDV, pronto, já ficou resolvido, mas não foi por isso que saiu, foi por outras razões mais sérias. Houve a integração, neste período também, a integração de plataformas tecnológicas internacionais, como a NEM, a New European Media, a NESI, enfim, portanto não perdemos este comboio da internacionalização e de encontrar o nosso espaço, nomeadamente na Europa. Houve a atribuição do prémio IPIN, projetos daqueles da localização indoor, em 2015 ou 2017, quer no Canadá, no Japão, foi premiado esse projeto. Houve o reconhecimento, começamos a chegar a assuntos mais sérios, bem, tudo o resto era sério, mas estes ainda são mais sérios. Houve o reconhecimento como Centro de Interface Tecnológico, CIT, para Tecnologia Digital pela Agência Nacional de Inovação, que depois, vamos ver, tem consequências muito importantes. Por esta altura e nesta quarta fase, quarto período da nossa vida, os projetos relevantes, os mais relevantes deles todos têm que ver com a Bosch, o HMI Excel e outros projetos que depois sucederam. De facto, são projetos, como se perceberam pelas apresentações, que mobilizam, não é? Que mobilizam
boa parte dos recursos do CCG, o Guide, o TIS Mobilidade, o Mosaic 2B, o Shop for the Future, o All for All, a Cloud Anchor, são tudo nomes de projetos marcantes que os colaboradores devem ter pesadelos só de ouvir falar dos nomes, porque são projetos de dimensão e que têm envolvido muito esforço e que são importantes para a estruturação das equipas da casa. Aqui, nesta fase, os protagonistas, há um protagonista muito importante, que chegou mesmo devia estar a ser avisado, porque acabou de entrar, o professor António Cunha, que está ali, é o reitor desta casa. Teve um papel, não por ser reitor, não é que os reitores não possam ter papéis muito importantes nesta casa, mas ele teve um papel muito importante porque foi o dinamizador, de alguma forma, catalisador para o projeto Bosch e depois, mais recentemente, para o Colab, o DTX, não é? E isso é muito importante para esta casa. O engenheiro Eduardo Pinto, que foi um diretor executivo marcante de 2005-2014, que está ali atrás, e o engenheiro João Nuno Oliveira, também que foi diretor executivo de 14 a 18, também foi uma pessoa importante na vida desta casa. Pronto, isto traz-nos ao presente, o que somos hoje, enfim, é uma casa, eu diria uma casa saudável, procuramos ser, que quando não está em festa, nem todos os dias são como este, quando não está em festa desenvolve projetos relevantes nas áreas da saúde, da herança cultural, na indústria 4.0, na indústria automóvel, notícia, enfim, projetos como alguns nomes mais sonantes que estão atualmente a ser desenvolvidos, o InnovCar, o Alert Falls, Business Intelligence Platform for Data Integration, Heritage Care, enfim, muitos outros, não vou aqui consumir-vos com esta lista, vão poder ver, alguns deles pelo menos, no vosso livro. Somos uma casa que este ano obteve uma certificação, que também é importante, mostra também um caminho de alguma, que a consolidação não é só uma vontade, é uma concretização. Obtivemos a dupla certificação ISO 9001 para a gestão da qualidade e a NP 4457 para a gestão da investigação, desenvolvimento e inovação, atribuída ao PAPSEP. Portanto, somos uma casa certificada nesses dois vetores, o que é muito importante para mostrar a seriedade com que trabalhamos. Rapidamente, alguns números, temos 26 associados, participamos em 12 organizações, portanto, 12 participadas, somos neste momento sensivelmente, porque isto está sempre a mudar todos os dias, pelo menos ontem à noite éramos 65 colaboradores, 25% dos colaboradores estão atualmente em formação, doutoramento ou mestrado, portanto um quarto dos nossos colaboradores, que é relevante. Temos como viram, 4 coordenadores científicos dos dias e cerca de 20 investigadores dos centros de algoritmo da Universidade do Minho, portanto temos uma profunda, como compete e faz parte da nossa missão, ligação aos centros de investigação da Universidade do Minho, sensivelmente 30 clientes diretos, portanto serviços diretos ativos, 60 parceiros, portanto ativos, não é o histórico, são os que estão neste momento com projetos ativos, 60 parceiros em projetos financiados, temos postas este ano em 2018 9 milhões de euros de candidaturas a projetos financiados, 3 milhões de propostas de serviços diretos pagos por empresas, um volume de atividade que ronda os 3,2 milhões de euros para 2018. E diria que somos uma casa razoavelmente equilibrada, enfim, sempre com as dificuldades que este equilíbrio pode querer dizer. Quanto ao futuro, enfim, o futuro é difícil sempre de prever, o melhor é fazê-lo, não é? Mas nós vemos o nosso futuro enquadrado, articulado, condicionado por 4 grandes vetores. Desde logo o seu plano estratégico. Esta casa tem um plano estratégico, a sua última versão é o plano estratégico de 2014-2020, que tem sido periodicamente atualizado, que nos tem guiado nesta consolidação e expansão e tem sido um instrumento, foi muito custoso, muito discutido, mas tem sido um instrumento muito importante para a administração poder funcionar e fazer gestão com alguma seriedade. Um segundo vetor que é fundamental é a procura de uma maior aproximação com a análise de investigação do centro de algoritmo. Eu referi que era bastante, mas nunca é demais. Portanto, vamos ter que incentivar, encontrar mecanismos de envolver mais investigadores, enfim, mais conhecimento criado ali daquele lado, correto, ali daquele lado, do lado da universidade, que a gente aqui o possa transformar para chegar a mais inovação, mais desenvolvimento às empresas para enriquecer a nossa economia. Há um terceiro vetor, que é pela atividade possibilitada, é pela participação nos laboratórios colaborativos. O CCG participa, não é membro
integrante de pleno direito, mas tem ali uma figura interessante, participa no DTX, do Laboratório Colaborativo em Transformação Digital, e participa também no ProChild. Portanto, isso cria-nos uma oportunidade, uma responsabilidade também muito grande. Esses dois, enfim, laboratórios colaborativos foram já referidos, e estamos aqui muito preocupados, no sentido de vamos ter que encontrar uma forma de dar o nosso melhor para a construção e para o engrandecimento destes dois laboratórios. Ainda devemos de encontrar a figura, como é que isso pode ser feito, e há múltiplas formas disso acontecer. E o quarto vetor, talvez o mais importante neste momento para nós, pela recentemente aprovada candidatura ao FITEC. Estou a olhar para o Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro já sabe, portanto não é novidade, mas era uma espécie de agradecimento, de reconhecimento, do Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular, um programa de interface onde obtivemos um financiamento a 80%, o que é muito bom, e portanto os 1,5 milhão que podíamos ansiar, vamos ter a 3 anos 1,2 milhões de euros. O que pela primeira vez na vida desta casa, e eu lembro-me disto porque era sempre, cada vez que se ia dar-me estar, aquelas reuniões, eu tinha sempre uma inveja imensa, era sempre muito discutido depois nas viagens de regresso, aquela história de um terço de projetos financiados, um terço a fatura e um terço de financiamento basal, que é basicamente o modelo que funciona na Alemanha, não sei se o resto da Europa. E a gente tinha sempre muito invejoso, a gente tem um terço de, mas o basal é zero, não é? Portanto, a gente nunca tinha financiamento basal, e a gente começa esta corrida sempre com uma volta de atraso, não é? Isto era muito frustrante e obrigava-nos, enfim, criava-nos dificuldades. Pela primeira vez vamos ter, enfim, não vou chamar financiamento basal, mas vamos ter financiamento público à nossa atividade, com este 1,2 milhões em 3 anos. O que nos traz uma responsabilidade acrescida, que só são mais notícias porque a coisa ainda passa a ser mais séria. E pronto, porque agora temos uma possibilidade de crescermos, quer qualitativamente, vai-nos ser exigido um emprego científico, mais doutores, vamos ter que crescer qualitativamente, o que é bom, e vamos também ter a capacidade de crescer em termos de volume de atividade, o que também, em princípio, será bom. Temos já ajustado em consonância com esta candidatura, com estes compromissos que assumimos ao assinar este financiamento, vamos investir em 3 anos 3,5 milhões de euros, portanto 1,2 vem desta fonte, 1 milhão vem de autofinanciamento e 1,3 milhões vem de outras fontes, SIACs e outras fontes que temos e teremos que encontrar. Isso vai nos levar a procurar um aumento de capital associativo, capitais próprios, que neste momento é de 1,8 milhões de euros e terá que passar, para cumprirmos este nosso plano, para 2,5 milhões de euros. Portanto, temos que aumentar a 700 mil euros o capital associativo. Eu disse ao engenheiro Lacão, nosso diretor executivo, para montar uma banquinha ali fora, à saída, para as pessoas comprarem unidades de participação, mas ele não achou boa ideia, portanto, vamos ter que chatear estes nossos convidados noutra altura, para este processo, ou de aumento de participação dos que já são associados, ou de angariação de novos associados. E queremos passar para 33, dos 26 associados que temos para 33, nos próximos 3 anos, portanto vamos fazer um esforço de angariar associados, e vamos aumentar o número de colaboradores de 65 para 86, que é um aumento de 30% no número de colaboradores, também em 3 anos, e o aumento desta equipa permitirá, além de reforçar as competências internas, enfim, dos dias existentes, e vai possibilitar-nos, estava a olhar ali para o Miguel Caleixo, mandou-me um mail, então inteligência artificial, assim, mas então vai à sessão que vais ter uma boa notícia, que nos vai possibilitar um novo dia, vamos abrir um 5º dia, completamos a semana de trabalho, um 5º dia eu escrevi aqui eletrónica, mas não vai ser eletrónica, vai ser robótica, sistemas inteligentes, sistemas embebidos, vamos ter que arranjar aqui depois uma designação, mas anda por essas coisas da inteligência artificial, dos sistemas embebidos e destes desafios dos IoTs e de levar a inteligência mais para perto das coisas. Portanto, este é o futuro, como vemos neste horizonte longínquo, que é o máximo que a gente consegue ver, que é 3 anos, mais 3 anos já é bruxaria. Pois muito bem. Fechando, Sr. Ministro, Sr. Reitor, Sr. Presidente da Câmara, o professor Encarnação não ia pedir nada, porque o que eu vou dizer é que para não se preocuparem, porque eu hoje não trago aqui nem queixas, nem reivindicações, podemos guardá-las para o jantar, o Dr. Bragança não vai ao jantar, já se vai livrar das queixas, já percebeu. Não vou trazer isto, não por ser um dia de festa, mas porque, como sabem, não tem sido, não é esse o nosso registro, essas queixas e reivindicações.
Nós procuramos ser uma casa exigente com os nossos parceiros, mas acima de tudo esperamos que eles sejam exigentes connosco. Acreditamos que só assim conseguiremos cumprir e continuar a cumprir a nossa missão. Há 5 anos, numa entrevista, disse, enfim, de uma forma muito pouco original, mas foi como ocorreu, à frente do microfone, mas muito pouco original, mas foi muito sentida as palavras. E disse assim, vou ler: o nosso futuro passa por termos a capacidade de encontrar pessoas, equipas e áreas que sejam chamativas do melhor que há em todo o mundo, pessoas que sejam felizes a fazerem o seu trabalho, que queiram vir trabalhar essas áreas das equipas do CCG. São as pessoas que fazem as instituições. E continuo a acreditar, 5 anos depois, mas sempre acreditei, não descobri isto há 5 anos, mas continuo a acreditar, e por isso quero agradecer às pessoas, quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram e ajudam a fazer o CCG, a toda a equipa, como a Susana logo ao princípio dizia, a equipa do CCG dá-vos boas-vindas, e quero agradecer a todos o terem estado a ajudar a criar esta casa. Quero também agradecer o empenho, a dedicação e o entusiasmo de todos que estiveram diretamente envolvidos nestes 2 dias de celebração, 2 dias de festa, foram incansáveis. E quero agradecer a todos os convidados que nos honram com a sua presença, numa demonstração de apoio e amizade, e assim engrandecem esta celebração. Bem-ajam. Muito obrigado. Bem, quando já me anunciam como fundador, já começa a coisa a ser difícil. O que é que se há a dizer? Mas vou começar na maneira standard. Excelentíssimo Sr. Ministro Manuel Heitor, Excelentíssimo Sr. Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara de Guimarães, Magnificência, Professor Rui Vieira de Castro, Reitor da Universidade do Minho. Eu tenho que ler os nomes, porque não os sei bem de cor. Excelentíssimo Sr. Professor Luís Amaral, esse sei, Presidente do Conselho de Administração do CCG, membros presentes dos órgãos executivos do CCG, membros presentes do staff do CCG, senhoras e senhores. É claro que o meu papel aqui são umas poucas palavras, a parte histórica já foi dada pelo professor Luís Amaral, portanto eu vou tentar dar umas breves palavras de agradecimento e de louvor. E há muito a agradecer a muitos. Eu fui anunciado como fundador do CCG, mas os factos são simples. O CCG foi fundado em 1993. Eu tenho cuidado porque eu sou português, falo português, mas penso em alemão. E, portanto, os números em alemão eu teria que dizer, quando digo 93, primeiro tinha que dizer o 3 e depois o 9. Portanto, aí já é um bocado complicado. Mas foi fundado em 93 em Coimbra, e depois, por razões de, digamos, de estrutura e de ligação à universidade, foi transferido para Guimarães em 1999. Este processo de fundação foi o fruto do interesse, da boa vontade, da ajuda, do esforço de muitas pessoas. Quer dizer, não fui eu. Entre outros, gostaria de mencionar os seguintes nomes, que não vão ser todos, e peço já desculpa àqueles que eu não mencionar, mas foram os reitores da Universidade do Minho, com quem eu tive que tratar nas diversas fases, portanto, o professor Chainho Ferreira, o professor Guimarães Rodrigues e o professor António Cunha, que é dos 3, o único que julgo que está aqui presente. Agradecer também aos presidentes da Assembleia Geral do CCG, que me seguiram, acompanharam e ajudaram nessa função, que foram os professores Manuel Mota, João Monteiro e Luís Amaral, todos também professores da Universidade do Minho. E também os diretores, desde a fundação do CCG, foi o José Carlos Teixeira em Coimbra, depois o Adérito Marcos em Coimbra e em Guimarães, depois o Eduardo Pinto e o João Nuno, que ouvi dizer que está agora aqui, que foram os últimos diretores aqui no CCG. Tenho que lhes agradecer também muito. Todo o mérito do que foi alcançado pelo CCG durante estes 25 anos e também da sua situação e reputação atual vai para estas personalidades e, é claro, também para todo o staff do CCG, porque sem eles nada teria sido alcançado e conseguido. Eles são, no conjunto e na sua totalidade, os verdadeiros campeões do CCG. Eu apenas tive a ideia inicial, tomei a iniciativa de a tornar realidade,
porque dois nomes que eu mencionei, o José Carlos Teixeira e o Adérito Marcos, tinham sido doutorandos meus e, portanto, quer dizer, houve ali uma ligação pessoal que ajudou a implementar a ideia e foi aquele que empurrou o processo para a sua implementação. Quem me conhece sabe que eu sei empurrar, mas sem qualquer dúvida, sem a ajuda e as importantíssimas contribuições dessas pessoas, nada teria sido possível e nunca se teria chegado à situação em que o CCG está hoje. Mas comemorando os 25 anos do CCG e realizando esta cerimónia aqui em Guimarães, e o Luís Amaral já disse, há para além destes nomes, mais um nome, uma personalidade que infelizmente já não está hoje entre nós, mas que tem que ser aqui e neste contexto mencionada e realçada com grande relevo. É o professor Altamir Machado. Foi ele que serviu como broker e grande facilitator entre mim e a Universidade de Minho, e foi ele que foi o motor da transição do CCG de Coimbra para Guimarães. A ele, portanto, se deve o CCG ter vindo e sido instalado aqui em Guimarães. Portanto, professor Altamir, onde ele estiver agora, mais uma vez, muito obrigado. Qual é a realidade do CCG de hoje e os seus números? Aqui tenho pouco a dizer, porque o professor Luís Amaral já disse tudo o que se tinha a dizer, mas o CCG é uma instituição de interface em Portugal, entre a academia e a indústria, com as classes de atividades que estavam planeadas desde o princípio: investigação aplicada, serviços de R&D, transferência de tecnologia para a indústria e para o mercado, desenvolvimento de tão não triviais para problemas complexos da indústria ou para aplicações de relevância no mercado, em cooperação com a indústria que tem esses problemas e com os usuários dessas aplicações. Os últimos números já são ditos, quer dizer, já são representativos, mas é claro que ainda tem espaço para crescer e espaço para aumentar, e isso faz-se mais ou menos em duas vertentes. Uma é não trabalhando sozinho, e o CCG não está sozinho nem isolado. O CCG está integrado na rede internacional Graphics Media Net, e esse network seguiu-se à IniGraphics Net, que também aparece um mapa aí no livro, que depois de eu me reformar, porque estava muito dependente de mim, depois de eu me reformar teve que ser reorganizada e foi fundada depois sob o novo nome Graphics Media Net, mas é mais ou menos a vir ao disco e toca a mesma, quer dizer, é apenas outro tipo de instituição com outra estrutura e que tem, que eu saiba, 7 membros em 5 países, na Alemanha, na China, na Espanha, França e Panamá, e Portugal através do CCG. O mercado da investigação e da inovação é cada vez mais global. O CCG, sendo membro desta rede internacional, pode tirar vastas vantagens de cooperações e projetos internacionais para poder, assim, ainda melhor servir os interesses e as necessidades locais da indústria e do mercado em Portugal. Nós sabemos todos que a divisa hoje em dia no mercado internacional da inovação, e muito válida para o CCG, é Think and Innovate Globally in order to have an even stronger position when working and acting locally. Quer dizer, tem que se trabalhar globalmente para poder ser forte localmente. E isso o CCG tem toda a oportunidade e estou seguro que já o faz e vai fazer muito, vai utilizar esse como um instrumento da sua cooperação. O CCG vai sair agora da sua puberdade institucional. Isto quer dizer, é o meu alemão, mas quer dizer, eu não vou apresentar nem discutir os projetos do CCG, porque os 2 dias hoje já apresentaram tudo, mas na Alemanha diz-se que as instituições também têm uma puberdade, que é uma puberdade institucional, e que ela vai até aos 25 anos da sua existência como instituição. Portanto, uma instituição na Alemanha, até aos 25 anos, ainda está na puberdade. É assim que a Fraunhofer fala, por exemplo, dos institutos até aos 25 anos, eles ainda estão na puberdade, portanto, estejam calados, deixem os outros falar. E, portanto, ela agora, passados estes 25 anos de existência, vai adentrar como instituição numa nova fase da sua vida institucional.
vai ter que desenvolver ainda mais maturidade, vai ter de consolidar o seu perfil técnico-científico perante a indústria e o mercado, que são os seus clientes, e de seguir e ter em consideração os trends atuais, tanto tecnológicos como sociais. Portanto, o CCG vai passar como instituição de adolescente e adulta, e nesse processo ela vai ter que crescer e que encontrar o seu lugar nacional e internacional na competição com as outras instituições de tipo semelhante. Assim o CCG vai cada vez querer poder melhorar ainda mais e intensificar os seus serviços e as suas atividades para bem do CCG como instituição, mas também para bem de Portugal, da sua comunidade científica, da sua indústria e do seu mercado. O CCG vai ter um bom futuro, dessa estou seguro, pela frente, mas também não se esqueçam das vossas origens e de Darmstadt. Todas estas pequenas palavras têm que acabar ou com uma anedota ou com uma brincadeira. Eu prefiro acabar com uma brincadeira. Eu estou seguro que o CCG vai ter sucesso nas suas atividades, desejo-lhe sinceramente e com todo o coração esse sucesso. Mas para que a administração, os diretores do CCG e o seu staff de hoje, mas também as futuras gerações, se esqueçam de como tudo começou e de qual foi o papel fundamental que a cidade na Alemanha, chamada Darmstadt, teve nesse processo. Tenho comigo aqui uma pequena prenda que vou entregar no fim ao professor Luís Amaral, digamos melhor, uma pequena lembrança. Estou certo que ele encontrará no edifício do CCG um lugar para colocar esta estampa de Darmstadt, que o lembrará onde é que tudo começou. Portanto, eu desejo all the best para o CCG e o seu futuro. E agora vem a brincadeira, mas infelizmente não posso prometer, daqui a mais 25 anos, quando forem festejar os 50 anos do CCG com toda a maturidade nessa altura, portanto em 2043, eu também venho a Guimarães para vos dar mais uma vez os parabéns. Pode ser que dê, mas isso não posso garantir, mas vou tentar. Parabéns, CCG, por todos estes 25 anos e obrigado a todos os presentes por a sua atenção. Muito boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, Excelentíssimo Sr. Professor José Luís Encarnação, a recomendação que tenho é para o tratar como fundador e, portanto, eu vou cumprir essa indicação que me deram. O fundador do CCG, caríssimo Professor Luís Amaral, Presidente do Conselho de Administração, e nele cumprimento todos os associados e os órgãos sociais do CCG, caras e caros convidados, Sr. Pró-Reitor, Professor Paulo Cruz, caras e caros colaboradores do Centro de Computação Gráfica. A primeira palavra tem que ser, evidentemente, para felicitar vivamente o CCG pelos seus 25 anos. E felicitar o CCG significa reconhecer, significa valorizar, significa agradecer o trabalho de todos aqueles que de diversos modos foram construindo o percurso de sucesso, como hoje foi evidenciado aqui, o percurso de sucesso que foi o do CCG ao longo deste quarto de século. Parabéns pelo trabalho feito, que muito contribuiu para reforçar o reconhecimento de que a Universidade hoje desfruta, e permitam puxar ligeiramente a brasa à minha sardinha, e obrigado a todos em nome da Universidade do Minho. Gostaria de aproveitar este momento para uma brevíssima reflexão sobre o sentido das unidades de interface na estrutura da Universidade do Minho, os seus sentidos históricos, os seus sentidos atuais, os seus sentidos futuros. E nestes momentos, o que é sempre bom revisitar aquilo que são textos fundadores. E permitam-me uma citação que é muito comum nas intervenções que os responsáveis da Universidade habitualmente têm nestas circunstâncias e que passa pela mobilização do enunciado estatutário, não é? E o enunciado de missão da Universidade,
que é descrito nestes termos: a missão da universidade, gerar, difundir e aplicar conhecimento, assente na liberdade de pensamento e na pluralidade dos exercícios críticos, promovendo naturalmente a educação superior, o advérbio de modo não está lá, promovendo a educação superior e contribuindo para a construção de um modelo de sociedade baseado em princípios humanistas que tenha o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade. Esta é a missão com que a Universidade está explicitamente comprometida. E como responde hoje a Universidade, no plano programático e no plano da ação, a este mandato, em 3 eixos essenciais de ação. Assegurando uma educação que queremos e queremos que é nacional e internacionalmente reconhecida como de elevada qualidade e por isso atrativa no vasto número de áreas científicas. A Universidade do Minho é uma universidade completa, é comprehensive, no quadro de diferentes modalidades formativas e orientadas para diferentes públicos. Cumpre esta sua missão assumindo um papel de relevo no alargamento das fronteiras do conhecimento. Também num alargado número de áreas científicas, produzindo conhecimento, mas também criando condições para uma efetiva apropriação externa desse mesmo conhecimento. E falo depois, garantindo uma participação ativa e efetiva no desenvolvimento cultural e socioeconómico das pessoas, das regiões, dos territórios, do país em que se inscreve, contribuindo para uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Ao assumir como estruturante da sua atividade, e é isso que a Universidade, desde a sua gênese, faz, estruturante da sua atividade deste terceiro eixo, o eixo em que aquilo que se valoriza é uma interação direta com a sociedade, a Universidade tem, como sempre teve, que se interrogar acerca do papel que pretende desempenhar nos processos de apropriação do conhecimento científico, em sistemas e processos de inovação na sociedade e na economia, bem como nos modos de concretizar esse papel. Estes processos de apropriação, se orientados para o desenvolvimento socioeconómico, encontram naturalmente no tecido empresarial um contexto privilegiado. Neste âmbito, as unidades de interface da Universidade, de que o CCG é um bom exemplo, unidades que resultam de parcerias entre a Universidade, municípios, agências governamentais, empresas, associações empresariais, etc., têm um papel essencial. O sistema de unidades de interface da Universidade do Minho contribui decisivamente para a valorização dos saberes que a própria instituição produz, sustentando e promovendo ativamente processos de coprodução e de transferência do conhecimento, ajudando à criação de emprego qualificado, contribuindo ativamente num quadro de cooperação com o tecido empresarial para a promoção do desenvolvimento social e económico do país e da região, através de processos de inovação que são naturalmente complexos, mas que se pretendem integrar. O CCG, que é uma das nossas principais unidades de interface, exprime bem, na missão que assume e nos seus objetivos, os sentidos que estas unidades têm para a Universidade. Ao centrar a sua ação no desenvolvimento de novos produtos, serviços, no domínio específico das TIC, neste caso, em colaboração com os seus utilizadores, o CCG assume como objetivo principal a integração da inovação em produtos, processos e serviços das organizações. Falo hoje, e fê-lo, como hoje também já foi aqui evidenciado ao longo da sua história, através de um extenso, diversificado e qualificado portfólio de projetos de grande impacto e que estão muito bem ilustrados no livro que o Sr. Presidente teve a ocasião de nos oferecer há pouco, no início desta sessão. Fê-lo e falo em estreita interação com os seus utilizadores, procurando a efetiva relevância das suas contribuições. Fê-lo e falo, introduzindo inovação efetiva em vários contextos organizacionais. Fez tudo isto e faz tudo isto através da ação de todos aqueles que, sucessivamente, aos diversos níveis, assumiram responsabilidades no CCG, de direção, também da atividade de todos aqueles, muitos investigadores que conceberam e desenvolveram os projetos. Celebrando, pois, este projeto, que é isso que hoje aqui nos reúne, faz sentido equacionar os seus desenvolvimentos futuros, e não deixou de ser curioso verificar que os meus antecessores não escaparam a esse exercício que me parece absolutamente essencial num momento que é um momento de celebração.
A este respeito, eu diria que o panorama científico-tecnológico em que o CCG desenvolve a sua atividade está em processo de alteração acelerada. E vou falar daquilo que é uma nova realidade, já hoje mencionada também aqui, os laboratórios colaborativos, uma categoria mais recente do nosso sistema científico e tecnológico, vieram introduzir elementos novos e estimulantes. No caso da Universidade do Minho, o CCG teve, como é sabido e já foi aqui reafirmado em vários momentos, um papel decisivo na gênese dos dois collabs coordenados pela Universidade. O DTX, Laboratório Colaborativo em Transformação Digital, e o ProChild, o Laboratório Colaborativo contra a Pobreza e a Exclusão Social. Operando num mesmo domínio, ou pelo menos em domínios muito aproximados, o CCG e o DTX enfrentam o desafio da busca das sinergias e do evitamento das redundâncias, que são desafios que subjazem a um desafio maior, o da construção de estruturas capazes de assegurar uma competição efetiva no contexto internacional. Estou certo que o CCG e o DTX irão ser capazes de encontrar e de se articular de forma absolutamente produtiva, porque sei que é isso que os move, que move estas duas estruturas, daí advirão vantagens indiscutíveis para ambas as organizações, para a afirmação institucional da Universidade e, sobretudo, para o país. O aprofundamento, e vou terminando, o aprofundamento da ação da Universidade no eixo de missão de interação com a sociedade suscita como mais importante desafio a intensificação das iniciativas orientadas para a promoção do desenvolvimento social e económico, desse modo se contribuindo para uma sociedade mais justa. Há aqui, estou absolutamente convicto disso, um papel para o CCG. E é esse o papel que estou certo, o CCG saberá reservar para si, ainda que o venha a fazer, como foi fazendo ao longo do tempo, e foi isso que o professor Luís Amaral, de certa forma, historiou, ainda que o venha a fazer num quadro desafiante de contínua reinvenção. Muito obrigado. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, professor Manuel Leitor, Sr. Reitor da Universidade de Minho, Ribeiro de Castro, Sr. Professor Encarnação, José Luís Encarnação, fundador do Centro de Computação Gráfica, Sr. Professor Luís Amaral, atual Presidente do Conselho de Administração, e rosto que eu conheço à frente do Centro de Computação Gráfica, foi sempre o rosto do professor Luís Amaral. Cumprimento todos os professores, investigadores, todos os elementos da administração, dos corpos sociais do CCG, e também saúdo aqui todos aqueles que, desde a fundação, desde há 25 anos, têm feito a história que hoje confirmamos de sucesso do Centro de Computação Gráfica. Cumprimento todos os participantes nestas comemorações, nesta celebração dos 25 anos do CCG. O autarca, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, em nome e em representação de todos os guimaranenses, só tem que estar, e estou, feliz por hoje estar aqui nesta celebração e ver quanto este Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho, digamos assim, faz. O Centro de Computação Gráfica está no território de Guimarães. Aliás, foi por isso mesmo que estava aqui uma parte escondido, o Centro de Computação Gráfica, e a partir de 24 de junho deste ano tem uma nova frente, uma nova entrada, que acho que está condigna e ficou condigna para exatamente a Universidade e também para o CCG. Nós, hoje, e embora eu acompanhe o CCG, com a minha responsabilidade de Presidente da Câmara, vemos
as diversas áreas de conhecimento que o CCG desenvolve. Produz ciência e, ao produzir esta ciência, também a transfere para a economia, mas eu gosto até de dizer mais para a sociedade, para as pessoas. E demos conta que a desenvolve nas áreas cruciais da sociedade contemporânea e do que todos apontam que será o futuro. Estão aqui exatamente as dimensões científicas da inteligência artificial, do digital. Está aqui a robótica, está aqui a mobilidade integrada, está aqui a condução autónoma, está aqui a imagem, está aqui o diagnóstico médico com os guias virtuais. Está aqui a realidade aumentada, aquela que nos faz integrar numa situação real de futuro daquilo que nós podemos imaginar exatamente na situação que temos. Ela já serviu até para a minha campanha eleitoral desta realidade aumentada, portanto já sei do que falo. Está aqui tudo. E numa cidade, e também não é despiciando, numa cidade que é cultural, numa cidade que é histórica, mas que não ficou por ser fundadora do país, mas fez da sua história futuro. E no dia a dia da liderança da autarquia de Guimarães, toda a minha equipa, toda a equipa municipal, melhor dito, orienta estrategicamente a sua ação e até de uma forma ou de um modo predominante o seu investimento na criação de condições físicas do território para que a universidade, no seu todo, aqui em Guimarães, tenha o maior sucesso. E também porquê é que Guimarães quer que seja assim, que a sua universidade, a Universidade do Minho, aqui em Guimarães, tenha sucesso. Que é que entendemos que a maior alavanca hoje, eu digo a maior alavanca de desenvolvimento para a nossa cidade e para o nosso território, é exatamente a universidade. Porque é pela universidade que se faz a formação, se produz conhecimento, se transfere esse conhecimento para a sociedade. E o conhecimento é fundamental para construirmos o nosso futuro. E aqui vimos também que uma das grandes áreas de desenvolvimento das atividades ou das atividades desenvolvidas pelo CCG são exatamente o ambiente urbano, a cidade, o desenvolvimento urbano sustentável, aquilo que às vezes se designa cidades inteligentes, smart cities, mas que é uma realidade que temos de trabalhar, e é a nossa economia, a nossa indústria. E Guimarães tem esse habitat exatamente, ou se quiserem, esse ecossistema de cidade e território tem todas as condições para desenvolver sistemas inteligentes, convocando todas estas áreas multidisciplinares de saber que aqui foram explicitadas, que são desenvolvidas por CCG. E tem também uma área industrial fortíssima e que no seu conjunto de pequenas, médias e grandes empresas se pode e se deve fazer passar todo este conhecimento, essencialmente o que é digital, o que é de sistemas complexos de integração, quer também a parte do que se entende que será o futuro, que é a integração de todo este saber
para que a inteligência artificial seja uma realidade naquilo que se chama a indústria 4.0. Mas houve aqui uma nota que eu não deixarei passar antes de concluir ou terminar esta pequena, enfim, minha intervenção neste dia de celebração. Foi este momento musical. Isso trouxe-nos uma realidade que é a realidade da nossa condição humana. Das emoções, do sentimento, de sermos sensíveis à dor, à compaixão, para que toda esta tecnologia deslumbrante, todo este conhecimento que está na mesma em progressão geométrica, porque trabalhamos em redes colaborativas, para que esta dimensão cultural faça com que a sociedade de futuro, esta sociedade deslumbrante, tecnológica, de tecnólogos, mas seja exatamente uma sociedade em que a condição humana seja levada à sua essência na defesa da felicidade das pessoas. Ou nas condições de possibilidade, nas condições para que as pessoas sejam felizes. A tecnologia tem que estar ao serviço exatamente desta condição humana. E então aquele momento musical trouxe-me aqui um parêntese a dizer que bom a ciência, que bom a tecnologia, que bom este futuro que nós estamos aqui a construir globalmente. Mas também que bom que seja acompanhado exatamente pela cultura. E há aqui também um dos dois, ou melhor, dois projetos que nasceram de novo, aqui este ano, 2018, que nos traz exatamente esta combinação e que mostra bem que todos estamos atentos, nomeadamente o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior. É que os dois laboratórios colaborativos, um é, se poderá dizer-se assim, é essencialmente de ciência e tecnologia. É o laboratório colaborativo de transformação digital. Mas temos outro que é essencialmente humano, de condição humana, de proteção das crianças, o ProChild. Temos aqui duas preocupações que obviamente se entrecruzam. É a preocupação de que todo este conhecimento esteja exatamente ao serviço de todos nós e que sabemos que para estar ao serviço de todos nós tem que desenvolver e acompanhar a tecnologia que se produz e que deve acompanhar exatamente esta preocupação de estarmos sempre à frente e que na base de tudo que desenvolvemos está a filosofia. Está a filosofia. A filosofia. É que ela é que nos dá a conhecer que tudo que fazemos é para o nosso bem e para o bem comum. E Guimarães está atento, porque Guimarães é cultural, é uma cidade excepcional, é uma cidade autêntica, é uma cidade que abraçou a sua história, cuida da sua história, mas com a sua história tem uma visão de futuro baseada essencialmente no conhecimento e nossa condição humana. Obrigado a todos. Obrigado e parabéns ao CCG. Obrigado a todos. Estavam-me aqui a avisar que eram horas de jantar, portanto eu tentarei puxar de algum bom senso para acabar, mas não posso deixar de agradecer o convite para aqui estar. Hoje ando num périplo, não vou jantar porque amanhã comemoramos o Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de novembro, o dia de nascimento de Rómulo de Carvalho. Tenho andado em várias instituições, mas não pude, obviamente, deixar aqui de passar para reconhecer a história e o trajeto que vimos hoje, que é sobretudo um trajeto de adaptação. Eu não sei se o CGC está na puberdade ou se está na maturidade, mas certamente hoje é uma instituição sénior. E a história que hoje aqui foi demonstrada e passada destes 25 anos de contínua adaptação leva-nos certamente a referir muitas das pessoas que aqui estão e outros que não estão, como o professor Altamiro Machado, mas eu gostaria de referir sobretudo fazer quatro referências. Primeiro, àqueles que fazem este centro e em princípio, e em particular e na pessoa do Luís Amaral, a todos os colaboradores que aqui de uma forma tão brilhante e tão clara trouxeram o dia-a-dia do centro,
a sua prática diária, o voluntarismo, porque sabemos bem o difícil que é criar e manter estas instituições e por isso é a eles, com certeza, que esta sessão é devida e é reconhecida. Mas em segundo, a Universidade do Minho. A história que aqui se passou não é por acaso. E não se passaria em muitas outras universidades ou contextos e, portanto, a natureza que hoje a Universidade do Minho adquiriu na sociedade portuguesa de conseguir atrair estas e outras instituições não pode ser minimizada. E, portanto, é algo que deve ser reconhecido, valorizado e daqui a 50 anos, como o professor Encarnação disse, veremos o impacto que com certeza terá na sociedade portuguesa ter sabido atrair estas instituições. Eu não estou aqui a referir-me àqueles que não atraem ou que não têm a capacidade de atrair instituições como estas, estou sobretudo a valorizar o papel hoje, que é verdadeiramente relevante, que a Universidade do Minho tem conseguido adquirir na sociedade portuguesa e a história que aqui foi passada com todas as suas vicissitudes, e muitos de nós ouvimos falar muito nestes 25 anos das transições do Centro de Computação Gráfica, reconheço que hoje é considerado em qualquer parte de Portugal ou da Europa como um centro da Universidade do Minho. E isso deve ser perfeitamente reconhecido, porque sem a Universidade do Minho este centro não existia. Obviamente vai para além da Universidade do Minho, mas o papel aqui endógeno e certamente de capacidade de reter estes centros é particularmente importante. E certamente com a Universidade do Minho está aqui a interação com a cidade e com Guimarães. Esta relação que, mais uma vez, sabemos que não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, nem sempre é uma relação de grande conjugação, mas que aqui a Universidade do Minho soube, quer em Guimarães, quer em Braga, quer nas suas várias polos, de saber claramente reconhecer esta integração e, por isso, a capacidade também da cidade de Guimarães de reconhecer cada vez mais a interação com a universidade é particularmente importante e hoje vê-se que este campus, juntamente com o campus de Braga, são polos importantes de atração, de riqueza, de emprego, porque sem essa capacidade de atração também as universidades isolam-se em si próprio. Em quarto, ao professor José Luís Encarnação, eu não sei se ele é fundador, é pelo menos um criador. Não é criador apenas do Centro de Computação Gráfica, e é importante dizer isso. Ele criou em Portugal muitas outras coisas, e é sempre bom voltá-lo a tê-lo aqui. Há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, criámos também em conjunto o programa Fraunhofer Portugal, e agora ele também pode dizer que já criou muitos laboratórios colaborativos. Como sabem, a ideia dos laboratórios colaborativos não é mais do que uma ideia de diversificar o nosso quadro institucional, inspirada também na experiência do Centro de Computação Gráfica, entre muitos outros, e por isso aquilo que foi a mensagem que o Rui Vieira da Casta aqui trouxe, o cuidado que aqui pôs em várias unidades de interface, leva-nos muito a pensar o que é hoje a Universidade do Futuro, o que são as cidades do futuro e o que é, sobretudo, a sociedade e a economia onde queremos, com certeza, viver e que os nossos filhos e que os filhos dos nossos filhos possam viver, que tem que criar emprego e cada vez mais e melhor emprego. E isso passa por percebermos a diversificação institucional onde temos que viver e que fomentar. Certamente estes centros não substituem as unidades de investigação e fiquei para mim particularmente agradado de perceber a interação não apenas com programas de formação, sobretudo avançada, mas também com os próprios centros de investigação da Universidade do Minho e com o algoritmo em particular, porque é neste contínuo onde diferentes tipos de instituições vão se especializando e ao mesmo tempo diversificando, é a única forma de criar emprego. E aí, mais uma vez, a experiência do José Luís Encarnação tem sido particularmente inspiradora,
Porque, obviamente, se há sociedade e economia que durante os últimos, pelo menos durante o período pós-guerra, soube mostrar o que era a diversificação institucional. Hoje sabemos bem que na Alemanha, apesar de um quadro socioeconómico totalmente distinto daquele nosso, há 60 anos iniciou este processo ímpar de diversificação do quadro institucional face às universidades, com a criação de um leque muito diversificado e eventualmente até excessivamente rígido de diferentes instituições, desde os Max Planck aos Fraunhofer, passando pelos Leibniz, pelos Helmholtz, etc. Nós começámos este quadro muito tardio no quadro europeu e cada vez mais a diferenciação entre as unidades de investigação e, em alguns casos, a sua coordenação em laboratórios associados daquilo que são outro tipo de instituições, nomeadamente os laboratórios colaborativos, e que são, e depois, todos esses diferenciando-se dos centros de interface tecnológica como este, aonde estamos. E a sua relação no contínuo da relação entre o conhecimento e a criação de emprego, parece-me a mim que é a única forma que podemos garantir que o conhecimento cria cada vez mais emprego. E aqui uma palavra final, também para aquilo que ouvimos pelo Rui Vieira de Castro, que é a responsabilização das próprias universidades pela criação de mais e melhor emprego. E mais do que uma relação ou não com a sociedade, cada vez mais, a responsabilidade social das universidades de criarem bom emprego passa certamente por se munirem de um quadro institucional diversificado, e estamos aqui num exemplo bem claro do que é efetivamente o potencial de uma universidade perceber-se e adaptar-se no contexto da sua região para estabelecer e fomentar e garantir a criação e a atração de mais e melhores empregos. Acabaria que, obviamente, nas áreas que aqui nos disseram, não estou a dizer nada de novo. Esta é uma das áreas, certamente, basta ler todos os relatórios. Ainda esta semana, em Lisboa, foi apresentado pelo Diretor-Geral da Direção-Geral Europeia, que trata da matéria digital, das linhas para a próxima década, que serão discutidas na próxima semana no Conselho Europeu de Competitividade, no qual participarei, mas ainda há cerca de um mês atrás também o World Economic Forum apresentava as grandes diretrizes para a criação de emprego, e todos estes centros, todos estes pontos que hoje aqui vimos são centrais. Por um lado, a ubiquidade da internet móvel, por outro lado, o processamento de quantidades massivas de dados, aquilo que chamamos de inteligência artificial, por outro lado, a forma de os comunicar e o Big Data Analytics, que aqui foi hoje referido várias vezes, e por fim, as formas de computação e as formas emergentes de computação e certamente, mais uma vez, a localização deste centro naquilo que é cada vez mais a criação também do Minho Advanced Computing Center e aqui na proximidade do Instituto de Braga de Nanotecnologias e eventualmente da ligação a formas emergentes de computação quântica, atrai nesta zona um conjunto de competências hoje particularmente inéditas para preparar para uma economia que não sabemos como é que vai ser certamente com muita incerteza, mas que uma coisa sabemos, é que o conhecimento é o único potenciador da criação de emprego. E por isso as instituições como esta, quando estão fortemente alicerçadas no conhecimento e em instituições como são as universidades, rodeadas de um contexto urbano que seja atraente para viver, são certamente polos de criação de emprego, e por isso agradeço, reconheço e agradeço a presença de todos vós. Peço desculpa não continuar no jantar, mas tenho que ir, como se costuma dizer, pregar para outra freguesia, mas em todo caso agradeço o convite e desejo os próximos 25 anos de grande crescimento para podermos estar aqui, pelo menos com os netos do Zé Luís Encarnação, daqui a 25 anos, obviamente que possam estar a comemorar os 50 anos do Centro de Computação Gráfica. Muito obrigado a todos e muitos parabéns a todos.